Graças a Deus, meus irmãos, louvado seja o Senhor, tempo de adoração, tempo de colocarmos diante de Deus através das nossas canções, das nossas músicas, aquilo que nós cremos, aquilo que nós estamos sentindo, pensando. Que Deus receba o nosso louvor, que Deus receba a nossa adoração. E agora nós vamos seguir estudando a palavra de Deus. Hoje, Evangelho de Marcos, capítulo número 8, versos a partir do versículo número 1 até o versículo 26. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim o texto: Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou a seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes e, tendo-os despedido, entrou num barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvore andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entrem no povoado. Oremos. Deus precioso, em nome de Cristo Jesus, suplicamos-lhes que o Senhor fale conosco. Que o Senhor venha de encontro a todos nós nesse momento, Senhor. E que nós possamos ser impactados pela Tua palavra, transformados pela ação do Seu Santo Espírito e levados a uma vida realmente de filhos do Senhor, de discípulos de Jesus, daqueles que encontraram em Jesus uma estrada, um caminho, e que por ele nós seguiremos.
com a tua bênção, com o teu poder, o poder que vem do seu Santo Espírito, nós conseguiremos chegar lá, Senhor. Nós superaremos os grandes desafios da alma e da vida. Mas juntos, para a glória do teu nome, a tua igreja continuará avançando. Obrigado, Jesus, pela tua obra, obrigado pelas suas conquistas por nós e através de nós. Graças te damos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Meus queridos, eu gostaria de dar um título para a nossa mensagem hoje. O título para a nossa mensagem é Seguindo em Frente. Seguindo em Frente. Bom, nós estamos lidando agora com o último ano do ministério de Jesus antes da sua morte e ressurreição. Tudo que Jesus Cristo fez, e nós temos narrado aqui no Evangelho de Marcos, desde o início da nossa série até este momento, foi para nos preparar para o que Cristo vai fazer, vai revelar aqui no Evangelho de Marcos, capítulo número 8. Tudo bem que vai ser na mensagem do próximo domingo, nosso próximo encontro no Evangelho de Marcos. Mas hoje nós estamos encerrando essa primeira metade do Evangelho de Marcos, que fala desse preparo da revelação do Cristo, de Jesus, para o mundo e para a humanidade. E nesse último trecho, é como se o Evangelho de Marcos fosse fazer um resumo para nós das grandes dificuldades que Jesus teve que enfrentar, das situações que Jesus teve que lidar até aqui, para poder apresentar a mensagem das boas novas, a mensagem do reino de Deus, as boas notícias de salvação. Bom, os discípulos estavam vivendo junto com Jesus um período de frustração e de rejeição. Jesus estava sendo rejeitado porque ele não queria ser um líder religioso, ele não queria ser um líder político, ele não queria ser um libertador político. Ele não veio para isso e não iria assumir esse papel. Mas grande parte do povo queria isso. O povo judeu que viveu principalmente o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes, queria muito nomear Jesus o seu rei, o rei dos judeus. E Jesus não só não aceitou isso, como fez um discurso muito duro. Nós temos isso lá no Evangelho de Mateus, e muitos dos seus seguidores o abandonaram. E aí Jesus sai da região da Palestina, começa a frequentar a região dos gentios, e aqui ele é abraçado pelos gentios. E neste ponto do Evangelho de Marcos, capítulo número 8, nós temos só o Evangelho de Mateus e Marcos relatam a segunda multiplicação de pães e peixes. Tem algumas diferenças nesse relato, mas nós sabemos que são dois acontecimentos, são duas passagens, são dois fatos distintos, apesar de terem grandes semelhanças. Então, quando a gente olha o Evangelho de Marcos, capítulo número 8, nós vemos pelo menos 4 situações que Jesus tem que lidar nesses primeiros 26 versículos. A primeira situação que Jesus precisa lidar é: Jesus lida com a falta de comida, com a falta de alimento. A segunda multiplicação de pães e peixes, ela é bem interessante, porque ela acontece num ambiente diferente do ambiente que aconteceu a primeira multiplicação de pães e peixes. Os números também são diferentes. Primeira multiplicação de pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Aqui, a segunda multiplicação de peixes, 7 pães e alguns peixinhos. Nós nem sabemos quantos peixinhos nós tínhamos. A primeira multiplicação de peixes, ela é realizada basicamente para um grupo de judeus, para pessoas que conheciam as promessas, faziam parte da aliança. A segunda multiplicação de peixes, ela acontece basicamente para os gentios, pessoas que não eram judeus, pessoas que não tinham parte da aliança, não eram conhecedores das promessas. A primeira multiplicação de peixes acontece com povoados ao redor. Os discípulos, inclusive, pedem para que Jesus mande as multidões embora para que elas possam ir comprar comida. Aqui não, eles estão numa região desértica, não tem povoados ao redor, tanto que Jesus alerta que se ele tivesse que mandar essas pessoas embora, muitas delas iam acabar falecendo, morrendo na beira do caminho, porque vieram de muito longe. Então não tinha lugares ao redor para eles irem comprar alimento.
Na primeira multiplicação de pães e peixes, outra coisa interessante, são os discípulos que vão até Jesus para alertar Jesus do problema que está em questão. Tem muita gente e não tem comida. Na segunda multiplicação de pães e peixes, o que acontece é diferente. Jesus é que identifica o problema. Jesus vê o que está acontecendo e diz para os discípulos: olha, está aqui uma multidão. Eles já estão conosco aqui, estão comigo já há 3 dias e tem muita gente com fome. O que a gente faz? Então Jesus tem que lidar com a falta de comida, a falta de alimento. E é interessante porque quando Jesus se apresenta, e isso nós precisamos entender, todas as vezes que Jesus se apresenta não só com as perguntas, mas Jesus se apresenta com as respostas. Jesus não traz problemas, Jesus traz a solução. E a solução que Jesus apresenta aqui é baseado em algo que sempre calçou os seus passos. É baseado em algo que sempre acompanhou suas ações, suas atitudes. Que é o quê? A compaixão. Como nós vimos anteriormente, eu quero relembrá-los aqui hoje, compaixão é quando nós identificamos uma situação que é muito difícil, muito triste, uma coisa que constrange, que incomoda, que causa muitos sentimentos em nós, mas que nos leva a uma ação, que nos leva a uma atitude. Nós não podemos simplesmente ter dó, ter pena das pessoas e não fazer nada. Então Jesus faz algo. Jesus mostra agora para os gentios que ele é aquele que pode receber pouco e transformar em muito. E Jesus repete o mesmo ritual com os discípulos. Ele pega os alimentos, ele dá graças a Deus, devolve aos discípulos, que distribui a milhares de pessoas. Todas as vezes que você apresentar algo nas mãos de Jesus, que você entregar o pouco que você tem nas mãos de Jesus, Jesus vai usar isso para fazer muito para muitas pessoas. Nós precisamos crer nisso. Eu estou extremamente feliz porque quando a igreja de Jesus se move, não falta alimento. Recentemente nós fizemos uma pesquisa com a nossa igreja e perguntamos para a nossa igreja como nossa igreja poderia ajudar as pessoas que estão em necessidade. Doação de alimentos, pagando conta, arrumando oportunidades de emprego, distribuindo currículos, enfim, algumas opções. Mais de 90% da nossa igreja respondeu que poderia ajudar doando alimentos. Não é legal isso? Isso quer dizer que Jesus tem colocado em nossas mãos, depois de agradecer, de dar graças a Deus pelo alimento, Jesus tem colocado isso nas nossas mãos. E é nosso dever compartilhar com aquele que tem necessidade, porque Jesus sempre vai lidar com a falta de alimento. E se você tem sobrando aí na sua casa e tem um vizinho que está faltando, então Deus quer usar a tua vida, porque é essa provisão que Deus nos dá para prover aquele que tem falta é que vai nos ajudar e vai ajudá-los também a continuar seguindo em frente, a continuar seguindo a sua caminhada. Mas a segunda situação que Jesus tem que lidar aqui é Jesus lida com a falta de fé. Jesus lida com a falta de fé. Ou, no caso aqui dos fariseus, dos líderes religiosos de Jerusalém, com a incredulidade deles. Porque olha só, versículos 11, 12 e 13, vai dizer que alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com Jesus. Eles começaram a dialogar com Jesus, mas não é aquela discussão de quem está curioso, porque quer aprender, porque quer fazer uma crítica construtiva, não é nada disso. Eles estavam criticando ou discutindo Jesus aqui porque eles criticavam o ministério de Jesus e eles estavam colocando Jesus à prova. E como eles fizeram isso? Como eles colocaram Jesus à prova? Eles tentaram o Senhor Jesus, pedindo a Jesus que curasse a incredulidade deles, demonstrando um milagre vindo direto dos céus. Olha só que coisa fantástica isso, porque eles se apresentam a Jesus, colocam Jesus à prova e eles exigem que Jesus lhes mostre um sinal dos céus. E é fantástico isso, porque quando nós lemos o texto paralelo a este no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo fica extremamente irritado com eles. E Jesus dá um suspiro, é como quem respira fundo,
para pensar direito no que vai fazer, no que vai falar. Mas Jesus mostra a sua indignação quando Jesus diz que eu lhes digo a verdade para essa geração adúltera, mentirosa, corrupta, que não vou lhes dar nenhum sinal. No Evangelho de Mateus, quando nós lemos esse texto, Jesus diz que o único sinal que seria dado para esta geração corrompida, adúltera, seria o sinal de Jonas. Olha só que interessante. Tudo que Jesus fez até aqui foi para mostrar quem ele era. E Jesus vai declarar abertamente no final do capítulo número 8 de Marcos o que ele veio fazer. Quais serão os seus últimos passos para pagar o preço pelo pecado da humanidade. Só que Jesus já tinha curado enfermos, Jesus já tinha perdoado pecados, Jesus já tinha acalmado o mar, Jesus já tinha andado sobre as águas, Jesus já tinha expulsado demônios, Jesus já tinha feito muitos milagres. A fama de Jesus já tinha se espalhado em todo o território judeu e todo o território gentílico, ou todo o território gentil. Mas ainda assim eles querem um sinal. O que eles estão dizendo para Jesus é que eles querem algo maior, algo tremendo, algo gigantesco, algo que venha do próprio Deus, dos céus, para comprovar mais uma vez que Jesus era um homem de Deus, era o homem de Deus, o Filho do homem. Só que isso já havia acontecido no batismo de Jesus, lá no Rio Jordão, pelas mãos de João Batista. Quando João Batista batizou Jesus, os céus se rasgaram, se abriram, uma voz dos céus, a voz do Senhor, e disse assim: eis aí o meu filho amado, em quem tenho muito prazer, muita alegria. E eles não creram, e não creriam, e não crerão. E essa é uma grande dificuldade, porque quando nós temos que lidar com a incredulidade, com a falta de fé das pessoas, nós vamos ter que lidar com situações como essas, com pessoas assim, pessoas que não são ou não ficam satisfeitas em ouvir as histórias, os testemunhos, os grandes milagres, das ações de Cristo Jesus, de tudo que Jesus já fez, de tudo que Jesus já realizou na história de muitas pessoas, de milhares, de milhões de pessoas. Só que as pessoas sempre querem algo mais. Pessoas que são acostumadas ou que vivem, que perseguem, que seguem Jesus apenas por causa dos milagres, preste atenção nisso. Pessoas que seguem Jesus por causa de milagres nunca estarão satisfeitos com a mensagem do Evangelho. Nunca, jamais. Porque para elas, viver com Deus é apenas usufruir dos benefícios de ter um Deus todo-poderoso. E essas pessoas não se contentam com o que elas têm. Elas não conseguem agradecer ao Senhor pelo que o Senhor já fez. Elas só conseguem reclamar por aquilo que Deus ainda não fez. Você é assim? Eu espero que não. Em nome de Cristo Jesus. Porque senão o único milagre que você verá, ou o único milagre que você ouvirá, é o milagre que Jesus prometeu aqui para essa turma, para esse público, que é o sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonas, segundo a interpretação de Jesus? Jonas, um profeta que estava fugindo da vontade de Deus. Jonas foi lançado ao mar. Jonas foi engolido por um grande peixe. Foi levado ao mais profundo dos mares. E depois foi vomitado por esse peixe na beira da praia. O que Jesus está dizendo é que o único milagre que esse público veria era o milagre da sua morte e da sua ressurreição. Jesus aqui já dá o primeiro sinal do que ele vai falar no final do capítulo número 8, deste mesmo capítulo aqui, da sua missão, que envolvia sua morte, seu sepultamento, mas também a sua ressurreição. E Jesus lida com isso, Jesus lida com a falta de fé, e você e eu precisamos lidar com a nossa falta de fé, ou com a falta de fé daqueles que estão ao nosso redor, para continuar seguindo em frente. Nós não podemos parar por causa da nossa falta de fé, ou não podemos questionar a nossa fé, ou quem é Jesus, ou o que Jesus ainda tem para fazer em nós e através de nós, por causa da falta de fé, dos questionamentos das pessoas que são viciadas e só andam com Jesus porque querem ter experiências, porque querem viver milagres. Muitas vezes isso não acontece. A verdade é que as pessoas que mais seguem Jesus porque só querem milagres, estas são as que menos verão milagres. Porque sinais e maravilhas acompanham aqueles que vão,
que vão o quê? Fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho. Consegue entender? Os sinais são portas para que o evangelho seja pregado. Agora as pessoas têm procurado o evangelho porque querem viver milagres. É o oposto. Por isso dificilmente acontece. Então, se você tem perseguido milagres, eu gostaria de pedir para que você revisse a sua posição e para que você pedisse perdão ao Senhor e para que você seguisse Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque senão, a única coisa que você vai ouvir sobre milagres é da morte e ressurreição de Jesus. E já é muito, porque é o maior milagre. Deste milagre e neste milagre é que nos apoiamos para a nossa esperança de salvação e de ressurreição. Mas eu quero desafiar você a não ser um seguidor de Jesus, a não ser uma seguidora de Jesus apenas por causa dos milagres, apenas por causa dos sinais, mas sim porque Ele te ama e espera vê-la prostrados diante dele, dizendo: Senhor, obrigado pela tua vida, obrigado pelo teu cuidado. Amém? Mas Jesus também tem que lidar com uma terceira situação. Jesus lida com a falta de caráter. Jesus lida com a falta de caráter. Dos versículos 14 até o versículo 21, Jesus vai alertar os seus discípulos para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Jesus tem uma discussão aqui com os seus discípulos. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui rapidinho, fazer uma observação para todos nós também que somos discípulos de Jesus, você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque Jesus entra num barco com os discípulos e aí os discípulos reparam que só tem um pão no barco. Tinham sobrado 7 cestos. Neste caso aqui, esses cestos que sobraram são cestos diferentes da primeira multiplicação de pães e peixes. Lá sobraram 12 cestos de pães e peixes, mas eram cestos pequenos. Estes 7 cestos que sobraram aqui são 7 cestos enormes, grandes, bem grandes mesmo, daquele que as pessoas usavam para fazer a coleta ou a colheita, na verdade, principalmente de ervas, que eram leves, mas para caber em grande quantidade. Mas olha só que interessante, na verdade é que quando eles vão para o barco, eles não estão levando nada, só tem um pão. E aí Jesus começa uma conversa com eles quando eles estão atravessando o mar. Jesus diz para eles assim, tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E aí eles acham que Jesus está falando isso porque eles esqueceram os pães e só tem um pão ali. E os discípulos começam a discutir sobre isso. E quando Jesus percebe que eles estão discutindo por causa disso, que é esse o motivo da discussão deles, Jesus dá aquela bronca nos discípulos, como muitas vezes você que é pai, você que é mãe, dá uma bronca no seu filho pequeno, na sua filha pequenininha, que você já falou 10, 50 vezes para ela uma coisa e ela não entende, ele não entende, e aí Jesus dá uma bronca neles, porque Jesus está irritado. Como é que vocês não percebem? Como é que vocês não entendem o que eu estou ensinando, o que eu estou falando para vocês? Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não escutam. Jesus dá uma bronca aqui nos discípulos. Parece um pai ou uma mãe brigando com uma dos seus filhos, das suas criancinhas, que foi lá 1, 2, 10, 50 vezes fazer uma coisa que o pai já explicou 1000 vezes para não fazer. Sabe aquela situação onde você pega o seu filho e fala assim: filho, você não entende o que o papai está falando? É o que Jesus está fazendo aqui com os discípulos. Jesus olha para eles e fala assim: o que está acontecendo com vocês? Vocês têm ouvidos, mas não escutam. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês não entendem. Vocês não entendem quando eu estou dizendo para vocês tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. O que Jesus está falando para eles aqui, tem que ajudá-los a lidar com isso, ensiná-los a lidar com isso. Jesus está falando da falta de caráter ou do mau caráter, tanto dos fariseus, que viviam como atores, que viviam como se a vida fosse uma peça de teatro, e de Herodes Antipas, aquele que mandou decapitar João Batista. Por quê? Porque essas pessoas não tinham caráter, eles viviam uma vida de falsidade, de encenação. E Jesus está dizendo para eles: olha, cuidado com esse fermento, porque a falta de caráter
é algo que pode contaminar todos. Primeiro contamina todo e depois contamina todos. Por isso você e eu precisamos aprender a lidar com o nosso caráter. Como que a gente faz isso? Aprendendo na palavra de Deus. E quando a gente aprende na palavra de Deus, tem alguma coisa que não condiz com o que Deus quer, o que a gente tem que fazer é mudar. É uma transformação de caráter, uma transformação de vida, uma mudança de atitudes. Nós que conhecemos a Jesus, não podemos continuar vivendo como se não conhecêssemos. É como nós ouvimos lá em Romanos capítulo número 6, versículos 1 e 2. O que a gente vai fazer para que a graça de Deus aumente? A gente vai continuar pecando? De maneira alguma. Porque agora Cristo vive em nós, então nossa vida vai ser diferente, nossa vida vai ser transformada. Herodes Antipas gostava muito de ouvir João Batista, ele gostava da mensagem, gostava do que João Batista revelava para ele, por causa das profecias. Ele gostava de ouvir, mas ele não mudava. Você assim, gosta da palavra de Deus, gosta dos cultos, gosta das músicas, Deus fala com você, você chora, mas você não muda. Você não tem o seu caráter transformado. Jesus quer lidar com a falta de caráter. Minha, tua, nossa, para que a gente possa seguir em frente, seguir adiante. Nós não somos aqueles que vão continuar caminhando, dizendo que amamos a Deus, que servimos ao Senhor, que o conhecemos, sem ter o caráter transformado. Não, a gente vai parar, vai deixar Jesus transformar o nosso caráter e nós vamos seguir em frente. Nós vamos adiante, mas transformados. E Jesus está dizendo para os discípulos, cuidado com isso. E os discípulos teriam que lidar com isso lá na frente. Tiveram que lidar com isso. Assim como você e eu também temos que lidar com todos os desafios que a falta de caráter muitas vezes provoca em nós. Só que quando nós vamos até Jesus e nós nos arrependemos, nós somos perdoados. E esta é uma grande diferença. Porque Jesus não mostra para nós os nossos erros para nós permanecermos nele ou para nós confessarmos, mas desistirmos. O outro lado dessa moeda é que eu, quando estou diante de uma pessoa que teve um problema, uma falha de caráter, e essa pessoa pede perdão, é perdoada por Jesus, e se ela me feriu, me atingiu em algo, é meu privilégio e dever, responsabilidade, perdoá-la também, mas eu também sou a pessoa que Deus quer usar para estender a mão a essa pessoa e tirá-la dessa situação e ajudá-la a seguir adiante. Todos nós devemos fazer isso. Todos nós somos chamados a cuidar uns dos outros nesta caminhada que não é fácil, é muito difícil, mas juntos nós precisamos e iremos seguir em frente. Por quê? Porque Jesus vem para lidar com isso, ele lida com a nossa falta de caráter, mas ele nos molda para que possamos seguir adiante, para que possamos seguir em frente. Ele é o nosso Deus, é ele quem promove isso, ele traz isso, e graças a Deus por isso, porque senão a maioria de nós continuaríamos vivendo vidas hipócritas, vida de fariseus, religiosos, de atores, mas não de discípulos de Jesus. Não é isso que Jesus quer, não é isso que Jesus espera de nenhum de seus discípulos. Bom, e chegamos então à nossa quarta situação, a quarta situação que Jesus tem que lidar no meio de todas essas ações, tudo que tem acontecido, tudo que Jesus está ensinando e fazendo. E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo número 8, chegamos à nossa quarta ação, que começa a partir do versículo 22. Jesus cura um cego, a nossa quarta ação é Jesus lida com a falta de visão. Jesus lida com a falta de visão. Olha só, Jesus, logo que ele chega em Betsaida, algumas pessoas trazem até Jesus um cego. Esse cego, ele vai experimentar uma cura diferente do que Jesus estava acostumado a fazer, mas semelhante ao que algumas pessoas da região de Betsaida ou das regiões vizinhas costumavam fazer. Existia uma crença de que havia poder na saliva dos magos. E Jesus usa essa figura para se identificar não com os magos, mas com a cultura. E Jesus pega esse cego e faz, como ele fez anteriormente também, para não querer visibilidade, não querer aparecer, não querer se mostrar, ele pega esse cego, tira do meio da multidão, ele
afasta esse cego, né? Pega pela mão e tira ele do povoado. E neste momento, privado, particular, Jesus e o cego, Jesus realiza um milagre. Só que Jesus cospe nos olhos desse homem. E depois de Jesus fazer isso, Jesus pergunta para ele se ele está vendo alguma coisa. Jesus cospe, esfrega a saliva nos olhos desse homem e pergunta para ele: você está vendo alguma coisa? E a resposta desse homem é bem interessante. Ele disse que vê árvores andando, ou pessoas como se fossem árvores andando. E aí Jesus repete o processo. Jesus repete o processo. Ele, mais uma vez, vai com as mãos nos olhos do homem e a visão dele é completamente restaurada. E depois disso, Jesus pede para ele... Jesus o despede e pede para ele voltar para casa, para ele não entrar no povoado ali de Betsaida, onde eles se encontraram, e Jesus o retirou para ter esse tempo com ele. Bom, Jesus tem que lidar aqui com a falta de visão de um cego. Ele é cego literalmente, ele tem um problema físico. Jesus retira ele e realiza um milagre. Jesus o cura, Jesus dá a visão a ele. E é interessante que essa ação de Jesus, ela é totalmente inusitada. Nós não havíamos visto Jesus enfrentar um momento como esse, onde ele realiza um milagre, não em uma, mas em duas partes. Jesus precisa agir duas vezes para que esse homem seja totalmente restaurado, que a sua visão seja restaurada e que ele veja perfeitamente bem. Bom, talvez o que Jesus tenha realizado aqui é algo semelhante ao que Deus tenta realizar na vida de muitas pessoas, que é um processo de libertação, de cura, mas um processo que não acontece de uma vez só. Uma transformação, uma visão ou uma nova vida que nós recebemos é um presente, uma dádiva de Deus. Mas essa transformação, ou essa edificação, essa mudança dos nossos hábitos, da nossa conduta, ou a transformação do nosso caráter, ele é um processo. Ele não acontece de uma vez só. E muitas vezes as pessoas precisam não só ter um encontro salvífico com a graça salvadora de Cristo Jesus e receber a salvação, o perdão dos pecados, mas também precisam ter outros encontros com Jesus, ou momentos onde Jesus se apresenta novamente, não para salvar, mas continuar esse processo de transformação. É por isso que você e eu, quando aceitamos Jesus, ou quando tivemos um encontro com Jesus, nós nos alegramos, nós celebramos porque recebemos a vida, mas ao mesmo tempo nós não estamos dizendo que o trabalho acabou, que Jesus não tem mais nada para fazer em nós, e que nós não temos mais nada para ser transformado, trabalhado, porque muitas vezes, convenhamos, nosso maior problema é de visão, ou um problema na visão, porque nós achamos que estamos vendo coisas que não são realmente o que elas são. E para isso nós precisamos da intervenção de Cristo Jesus, precisamos da ação de Jesus. Deus já veio, já se apresentou, já falou com cada um de nós. Mas isso não quer dizer que ele não tenha mais nada a dizer e que ele não tenha mais nada para fazer em nós. Porque muitas vezes nós somos levados a crer num evangelho triunfalista, num evangelho que só fala de vitórias, de bênçãos, e um evangelho que distorce as palavras de Jesus, afastando assim a nossa busca, a nossa procura por essa transformação, esse processo, esse cuidado de Deus que é passo a passo. Alguns milagres Jesus fez só de falar. Alguns milagres Jesus teve que impor as mãos. Outros milagres Jesus não teve nem que ir até o lugar. Mas nesse milagre, com este cego aqui em Betsaida, Jesus teve que fazer duas intervenções. Mas e com você? Conosco? Quantas intervenções Jesus vai precisar fazer para completar a obra que ele começou em nós? E não tem problema nenhum Jesus intervir 1, 2, 3, 10 vezes. O problema é quando nós não nos submetemos a Deus.
e não temos coragem de dizer a Ele o que realmente estamos vivendo e o que realmente está acontecendo. Já imaginou se o cego tivesse respondido para Jesus quando Jesus interviu da primeira vez e perguntou se estava tudo bem, se ele dissesse: não, está tudo bem, Jesus, já estou vendo. Eu estou vendo ali, parecem árvores andando, mas eu acho que são pessoas. Às vezes nós olhamos para Deus, olhamos para Jesus perguntando para a gente se está tudo bem, a gente diz que está tudo bem quando não está. E Jesus sabe que não está bem. Jesus sabe que Ele precisa cuidar, Jesus sabe que Ele precisa continuar a obra que Ele começou na tua vida, mas você precisa se dispor a isso, você precisa dizer isso para Jesus. E olha só, gente, não tem problema dizer para Jesus que tem um problema, que as coisas ainda não estão boas, que nós precisamos que Ele continue trabalhando em nós. Diga isso para Jesus, até porque Ele já sabe. Mas é importante você dizer para o Senhor o estado que você se encontra, mesmo você já tendo um encontro com Jesus, mesmo que Jesus já tenha intervido em sua vida, na sua história, 1, 2, 3 vezes. Se alguém perguntar a você, se Jesus se apresentar a você, se você entender que Deus está perguntando para você hoje como você está, diga verdadeiramente qual é o seu estado, qual é a sua situação. Não perca a sua visão. Não perca a oportunidade de confessar ao Senhor que você precisa do cuidado dele mais uma vez. Hoje Ele está aqui, dizendo para você como é que você está. Porque Ele quer que você veja perfeitamente. Ele quer que você veja como nunca viu antes. Ele quer que você volte para a tua casa, para a tua família, completamente transformado. Ele quer que você siga em frente. E Ele quer que você ande com Ele. E para isso, você precisa buscá-lo, precisa procurá-lo. Estou feliz por esse dia, estou feliz por esse momento, porque sei que Deus está se apresentando a todos nós. Porque Ele quer que você e eu sigamos em frente, com Jesus e com esperança. Amém? Você crê nisso? Erga suas mãos. Repita comigo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Que Deus abençoe você e sua família em nome de Cristo Jesus. Eu espero que o Senhor continue falando, trabalhando, transformando e ajudando você, eu, nossos familiares e amigos a seguir em frente. Que Deus abençoe.